Imagine o cenário impossível. O céu se racha ao meio quando o vazio infinito de Satoru Gojo colide contra o Susanoo perfeito de Sasuke Uchiha. De um lado, a energia amaldiçoada que distorce a própria realidade do espaço e do tempo. Do outro, o chakra ancestral capaz de pulverizar montanhas com um simples balançar de espada. Hoje, não estamos falando de lutas equilibradas ou confrontos de nível médio. Estamos falando de um massacre conceitual. Quem venceria se os três feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo, Ryomen Sukuna e Yuta Okkotsu, enfrentassem os três ninjas supremos da história de Naruto: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Madara Uchiha? A pergunta que assombra os fóruns de anime finalmente será respondida. De um lado, temos o sistema de Jujutsu, focado em hacks, regras absolutas e expansões de domínio que garantem acerto crítico. Do outro, o universo de Naruto, onde a escala de poder escalou para níveis planetários, com velocidades que ultrapassam o som e o pensamento. Se você acha que o infinito do Gojo é invencível, ou que o modo Baryon do Naruto é imparável, prepare-se para ter sua lógica desafiada. Vamos analisar cada detalhe, desde a velocidade de reação até a interação entre o chakra e a energia amaldiçoada. Este é o guia definitivo da guerra shonen mais esperada de todos os tempos. E antes de começarmos, já deixe sua aposta nos comentários. O Rei das Maldições ou o sétimo Hokage? O feiticeiro moderno mais forte ou o fantasma dos Uchiha? O destino desses dois mundos está prestes a ser decidido agora. Vamos começar analisando o time de Naruto, e aqui o buraco é muito mais embaixo do que parece. Naruto Uzumaki, em seu auge no modo sábio dos 6 caminhos, não é apenas um lutador. Ele é uma força da natureza. Ele possui as esferas da busca da verdade, que podem anular qualquer ninjutsu e desintegrar matéria em nível molecular. Mas o verdadeiro perigo para os feiticeiros é a sua regeneração e resistência. Naruto sobreviveu a ataques que cortariam a lua ao meio. Sua velocidade é descrita como sendo próxima à da luz, reagindo a ataques que nem mesmo o olho humano consegue processar. Ao seu lado, temos Sasuke Uchiha. O Rinnegan de Sasuke é o contra-ataque perfeito para as técnicas de Jujutsu. Com o Amenotei Kara, ele pode trocar de lugar com qualquer objeto ou pessoa instantaneamente. Imagine o Sukuna lançando seu desmantelar, e no milissegundo seguinte, ele mesmo está no caminho do golpe porque o Sasuke trocou de posição. Além disso, o Susanoo perfeito oferece uma defesa quase absoluta contra ataques físicos. E para fechar o trio, Madara Uchiha na forma de Jinchuriki do 10 Caudas. Madara traz algo que os feiticeiros teriam extrema dificuldade em lidar: o limbo. Ele cria sombras de si mesmo que existem em uma dimensão invisível. Se você não tem o Rinnegan ou o chakra dos 6 caminhos, você não pode vê-las, não pode senti-las e não pode tocá-las, mas elas podem te espancar até a morte. Madara também possui o Tsukuyomi infinito, uma técnica que coloca o mundo inteiro em um transe eterno. A questão aqui é: como a expansão de domínio de Jujutsu interage com os genjutsus de Naruto? Se considerarmos que o chakra e a energia amaldiçoada são equivalentes para o propósito da luta, Madara poderia controlar a mente de qualquer um deles antes mesmo do sinal de início. A escala de destruição desse trio é massiva. Eles podem devastar países inteiros em minutos. O volume de energia que esses três carregam supera em milhares de vezes o que qualquer feiticeiro em Jujutsu Kaisen já demonstrou em toda a obra. Agora, vamos para o lado de Jujutsu Kaisen. E aqui, o jogo não é sobre força bruta, mas sobre conceitos imbatíveis. Satoru Gojo é o problema central para qualquer ninja. Sua técnica do infinito cria uma distância impossível de ser percorrida entre ele e o adversário. Não importa se o Naruto joga uma Biju Dama com o poder de uma bomba atômica. Ela nunca vai chegar no Gojo porque a distância é dividida infinitamente. A única forma de vencer o Gojo é com técnicas que anulem o espaço-tempo ou com uma expansão de domínio, algo que os ninjas não possuem nativamente. E então temos o vazio infinito, que bombardeia o cérebro do alvo com informações infinitas, paralisando até os seres mais poderosos em zero.
2 segundos. Em seguida, temos Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. Sua expansão de domínio, o Santuário Malévolo, não possui uma barreira, o que permite que ele se estenda por centenas de metros, cortando tudo o que existir naquela área sem parar. Mas a carta na manga do Sukuna é o corte que corta o mundo, uma técnica que ignora a existência e corta o próprio espaço. Isso significa que nem mesmo o infinito do Gojo protege contra o Sukuna, e o Susanoo do Sasuke seria fatiado como papel. Por fim, Yuta Okkotsu traz a versatilidade. Com a Rika ao seu lado e a capacidade de copiar qualquer técnica, ele se torna imprevisível. Se o Yuta conseguir copiar um jutsu de linhagem avançada dos ninjas, o jogo vira rapidamente. Além disso, a energia amaldiçoada reversa permite que Gojo e Sukuna se curem de ferimentos fatais instantaneamente, regenerando membros inteiros e até corações. O estilo de luta dos feiticeiros é cirúrgico. Eles não tentam explodir a montanha. Eles tentam apagar você da existência com um golpe preciso. O confronto aqui é entre a magnitude dos ninjas e a invencibilidade conceitual dos feiticeiros. Se o Gojo consegue manter o infinito ativo, o Naruto pode carregar 1000 Rasen Shurikens que nada vai acontecer. Mas será que o Gojo consegue aguentar a pressão de 3 deuses Shinobi ao mesmo tempo? O momento da verdade chegou. A luta começa. Naruto e Sasuke avançam com uma velocidade que os olhos de Yuta mal conseguem acompanhar. Mas os 6 olhos de Gojo percebem cada movimento em câmera lenta. Madara ativa o limbo e envia suas sombras invisíveis. Aqui temos o primeiro grande choque. As sombras do limbo podem atravessar o infinito do Gojo? Se o limbo existe em outra dimensão, tecnicamente ele não precisa percorrer a distância física que o infinito protege. Gojo seria atingido por algo que ele não pode ver. No entanto, o vazio infinito é uma resposta imediata. Se Gojo abrir seu domínio, Naruto e Sasuke, apesar de toda a sua força, não possuem defesas mentais contra o fluxo infinito de informação. O cérebro humano, ou mesmo o de um Uzumaki, fritaria instantaneamente. Mas Sasuke tem o Rinnegan. O Rinnegan é conhecido por enxergar através de dimensões e resistir a ilusões poderosas. Poderia o Rinnegan processar a informação do vazio infinito? Provavelmente não totalmente, mas Sasuke poderia usar o Ame no Tejikara para se teleportar para fora do alcance do domínio antes que ele se fechasse completamente. Enquanto isso, Sukuna estaria enfrentando o Susanoo de Madara. O Santuário Malévolo começaria a chover cortes incessantes contra a armadura de chakra. Madara, rindo, usaria a absorção de chakra para tentar sugar a energia amaldiçoada. Mas a energia amaldiçoada é tóxica para quem não sabe controlá-la? Em Jujutsu, ela nasce das emoções negativas. Se Madara absorver a energia de Sukuna, ele estaria absorvendo a própria maldade e o veneno do Rei das Maldições. A batalha então escala para o nível apocalíptico. Naruto entra no modo Baryon, sacrificando sua vida para ganhar uma velocidade que supera o conceito de tempo. Ele atinge Sukuna repetidamente, diminuindo sua expectativa de vida a cada toque. Mas o Sukuna já é um morto-vivo, uma encarnação de maldições. O conflito se torna uma guerra de exaustão. Os ninjas têm muito mais reservas de energia, mas os feiticeiros têm defesas que parecem trapaças de videogame. O ponto de virada seria o uso das esferas da busca da verdade por Naruto. Elas apagam o que tocam. Se uma dessas esferas tocar a barreira de um domínio ou o próprio corpo de um feiticeiro, não há energia amaldiçoada reversa que cure o dano, pois a alma e a matéria são apagadas. Por outro lado, se o Sukuna encaixar o corte que corta o mundo, nem a imortalidade do Madara o salvaria, pois o próprio espaço onde ele habita seria dividido em 2. Após analisar cada variável, chegamos a uma conclusão difícil. Em termos de poder destrutivo puro e escala de velocidade, os ninjas de Naruto estão em outro patamar. Eles lutam em níveis interplanetários, enquanto os feiticeiros de Jujutsu raramente destroem mais do que alguns quarteirões de uma cidade. Se Naruto decidisse explodir o planeta do espaço, os feiticeiros não teriam como sobreviver. No entanto, em um combate direto e equilibrado, o Hacks de Jujutsu Kaisen é assustador.
Satoru Gojo é o grande ponto de interrogação. Sem uma técnica que ignore o espaço-tempo, os ninjas não conseguem encostar nele. Mas Madara possui o Limbo e o Tsukuyomi Infinito. Se o Tsukuyomi Infinito for ativado, ele não é um projétil que viaja pelo espaço. É uma luz que banha o mundo e coloca todos em um sonho. O Infinito de Gojo não bloqueia a luz, pois ele precisa ver. Portanto, Gojo cairia no Genjutsu. Uma vez que o controle mental fosse estabelecido, a luta acabaria. Além disso, a diferença de velocidade é o fator decisivo. Naruto e Sasuke são tão rápidos que poderiam decapitar Yuta, e talvez até o Sukuna antes mesmo que eles pudessem expandir seus domínios. A expansão de domínio leva um tempo de ativação, por menor que seja, e para ninjas que se movem na velocidade da luz, 0. 1 segundo é uma eternidade. Portanto, o veredito é: os 3 ninjas mais fortes venceriam. A combinação de velocidade absurda, o poder das esferas da busca da verdade e os ataques dimensionais de Madara e Sasuke superam as barreiras conceituais dos feiticeiros. Gojo e Sukuna dariam um trabalho infernal e certamente eliminariam qualquer outro ninja de nível inferior. Mas contra o topo do universo Naruto, a escala de poder simplesmente favorece os shinobis. Eles são deuses em um mundo de guerreiros, enquanto os feiticeiros ainda são, em grande parte, humanos com técnicas poderosas. A vitória vai para o Time Naruto, mas o preço seria a destruição total do campo de batalha. Concorda com essa análise ou acha que o vazio infinito seria o fim dos ninjas? A discussão está aberta. Se você gostou desse duelo épico, inscreva-se no canal para mais confrontos entre universos. Até a próxima!